Alô, som. Alguém tem pergunta aí, meninas? Vamos lá? Sem vergonha. Vamos lá? Fala aí, Zéli. Peraí. Boa noite, irmãs. Boa noite. A pergunta é para as três, tá? Como foi essa semana de preparação de vocês para essa conferência? Meu Jesus. Tinha que ser essa pergunta, né? Bom, na realidade, a conferência, essa semana, o Senhor tocou muito no meu coração da gente estar se reunindo, a equipe, todos os dias, 6h30 da tarde. Alguns dias a gente se reuniu 6 horas, né? E ontem nós fizemos uma chamada por vídeo para a gente estar orando pela vida de vocês, pela nossa vida. Ontem o Senhor tocou muito forte no meu coração sobre a necessidade de fazer um jejum para que hoje nós tivéssemos esse momento, né? Um momento sensível à manifestação do poder e da glória dele no nosso meio, para que os nossos corações fossem quebrantados. Então, para mim foi assim, porque eu fiquei muito com as meninas, né? Nós fomos surpreendidas com... Você até e o André foram buscar, né? Na casa da Karina, todo o material que ela doou, né? E também os livros para serem vendidos. A Nick, que é a representante do Aviva Nossos Corações aqui no Brasil, ela depende de recursos para fazer as impressões. Então, a gente ficou muito apreensiva, né, que o material não fosse chegar, porque nós conseguimos o dinheiro para fazer esses livretinhos, retrato da feminilidade bíblica, através de uma cantina. E aí tinha que mandar o dinheiro para elas imprimirem, para a gente conseguir ter 200 exemplares, né? E também mandar o dinheiro para vir por correio todos esses folders que vocês receberam. Quando você pegou o material com a Karina, tinha tudo dentro da sacolinha. Tinha tudo, né? Então, as mulheres, as meninas da equipe que planejou essa conferência, elas foram tocadas por Deus para que esses que nós compramos, que são 200, eu esteja levando aonde eu for e doando para as irmãs. Então, nós não fomos abençoadas só aqui. Semana que vem eu vou estar falando numa igreja em Olaria, e eu vou levar, né? Depois eu vou falar numa igreja em Volta Redonda, em setembro, vou levar. Depois eu vou falar em outra igreja em Itaguaí, vou levar. Então, irmãs, Deus está abençoando. Vou levar, aonde eu for, eu vou levar, né? Então, essa semana foi uma semana, assim, tremenda. Deus, ele continua o movimento da contra-revolução silenciosa. Vou levar para o pessoal lá de Monsuaba, né? Para o pessoal de Monsuaba distribuir. Enfim, é assim que Deus faz esse movimento. Hoje, quando eu estava vindo para cá, o Léo falou assim: Dani, eu não vou poder deixar mais você pregar, porque você não existe nem enquanto eu estou me preparando. Então, na verdade, assim, toda vez que a gente precisa compartilhar a palavra, sempre o peso da responsabilidade é sempre muito grande, né? Então, o fato de você ter que estudar, então eu estou, como diz para o Job, o pastor Ezequiel vai me pegar, porque já é segunda quinta-feira, né? Estou há 2 quinta-feiras, gente, só estudando. Estou desde quinta-feira retrasada, só estudando. Então, eu fico naquela, né, pesquisa intensa.
Mas, para além disso, eu vivo muito intensamente, né? Tudo aquilo que eu leio ou tudo aquilo que eu estudo, eu vivo muito intensamente. Então, assim, para hoje compartilhar, eu já vivi isso assim na prática, assim, durante esses dias todos. Então, eu estava comentando com as meninas, né, que eu estava estudando, de repente eu parava, tinha que chorar, e depois voltava a estudar. Então, eu acabo sendo muito intensa, né, e me voltando muito para isso. Mas, assim, como Deus é gracioso e bondoso em meio a tudo isso, né? Porque foi a semana mais tranquila, por incrível que pareça. Não no ambiente externo, mas interno, né? Porque no ambiente externo foi bem confuso, mas, assim, no ambiente interno foi muito tranquilo, né? Mas, de fato, eu estava compartilhando com as meninas que eu terminei o sermão com 16 páginas. O Léo olhou para mim e falou assim, não é possível. Por isso que eu usei o tablet, porque ele falou que, pelo menos assim, não assustava ninguém, né? Me propôs até a escrever um livro. Então, assim, essa parte, para mim, é muito intensa, né? Me absorve muito. Mas para mim não há algo assim mais maravilhoso do que você se apropriar da palavra. O se apropriar da palavra, do texto, é algo que gera vida, né? Porque não gera só hoje, gera amanhã, depois, porque você vai pensando. Então, assim, são dias intensos. E toda vez é assim, por isso que o Léo... Por isso que nós não somos pastoras, porque nós vivemos, né? É muito choro, é muita dor, é muita angústia, é muita indecisão, mas ali o Senhor está agindo, está mostrando. Tentar ser sucinta, Zelimari, aconteceu o que sempre acontece, que eu acredito que com algumas irmãs também, que têm a oportunidade de discipular, especificamente, até por conta do peso do tema, maternidade espiritual, num tempo onde a figura da mãe bíblica, a figura da filha bíblica, a figura da mulher bíblica está sendo totalmente dilacerada, vilipendiada, achincalhada em praça pública. O peso se torna maior nesse sentido. Foi uma semana de luta e aprendizado. Desde o Uber, que não aceita a sua corrida para te trazer, até enfermidades com parentes em casa. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero me comparar a Jó de forma alguma. Eu senti Deus deliberando lutas específicas durante toda a semana, e de ontem à noite até hoje é como o Senhor dissesse, como disse para Satanás a Jó, não toca mais. Uma paz, um cuidado, desde a alimentação, desde tudo foi provido. E foi uma semana de lutas, de aprendizado. Eu nunca aprendi tanto em Efésios, quero ler de novo essa carta, e é isso que Deus faz com a gente quando nós nos propomos, pela graça e misericórdia dEle, a aprender. Ele ensina muito. Eu me apaixonei novamente por Efésios. E eu retorno e falo, tome o desafio, leia Efésios novamente essa semana. Você vai se surpreender. Próxima. Aqui, a Natália. Boa noite para as irmãs. Eu estou muito feliz, muito impactada, né, pela conferência. Louvo a Deus pela vida da Dani, da Débora e da Regina, né, que ministrou nas nossas vidas. Mas eu queria fazer uma pergunta para a gente, mulheres e jovens, né, solteiras. Queria saber de vocês três, como que vocês veem, qual o maior desafio que vocês veem
para a gente, como solteira, em relação à maternidade espiritual, que a gente passa por esse desafio de ter tantas mulheres, eu, por exemplo, de ter muitas mulheres até casadas, jovens, que chegam a mim para pedir conselhos. E então a minha pergunta seria essa: qual o maior desafio que vocês veem para a gente como jovens solteiras, mulheres solteiras, diante desse tema da maternidade espiritual? Olha, eu vejo não um desafio, mas eu vejo uma oportunidade, né? Porque a maternidade espiritual, ela não está relacionada ao estado civil. A maternidade espiritual é o nosso chamado. Então, as solteiras têm mais tempo que a gente. Né? A solteira, né, Dani? Porque as casadas cuidam das coisas do marido e dos filhos. Então, eu vejo de que vocês solteiras, vocês têm um tempo maravilhoso que nós casadas não temos. Por mais que vocês tenham as lutas de vocês, as dinâmicas de vocês, trabalho, faculdade, enfim, mas a maneira como vocês podem se dedicar, se doar a uma amizade materna é muito mais intensa que a gente. Entendeu? As casadas até fizeram assim, ó. Porque são muitas as vezes que é natural, as meninas casadas vão me entender, que eu gostaria de dizer, cara, vou marcar um café com fulana, vou sair. Mas se o meu marido disser, amor, eu estou pensando em fazer tal visita assim, acabou. Acabou. Eu tenho que ir com o meu marido. Né? Então, a nossa dedicação a uma amizade, a uma amizade materna, né? Que a gente está falando disso, não é amizade, é uma amizade para compartilhar. Aquela coisa de você ficar tempo, abrindo o coração, uma para a outra, né? Sem ter incômodo nenhum. Irmãs, não me levem a mal, eu não estou dizendo que é incômodo, na realidade não é incômodo, mas, por exemplo, eu vou aconselhar uma irmã casada e ela tem que trazer o filhinho dela junto. Ela tem. E nós temos que dar um jeito de conseguir, né? Às vezes a Yara vê isso, né? Vem a irmã, o filhinho, e a Yara fica lá com o desenhinho, dando para... Por quê? Porque é casada, tem filho. Né? Então, vocês, solteiras, vocês têm uma oportunidade, sabe, de plantar uma na vida da outra valores do reino de Cristo, que nós casadas temos também, mas numa medida um pouquinho menor. Menor, porque nós temos outras prioridades. Não que nós não possamos ser amigas, ser mães, nós podemos, né? Com certeza, e devemos. Mas eu estou falando no sentido de tempo. Eu vejo que essa é a vantagem de vocês. Então, quando uma mulher casada procura uma solteira para partilhar, receba. Nós não estamos falando de estado civil. Nós estamos falando de vida com Deus, de ser intencional no partilhar. A benevolência, né? Aquilo que a gente viu em Ruth e Noemi, em partilhar experiências. Ah, mas você é solteira, você não entende. Mas as duas têm a Cristo. As duas conhecem as Escrituras. As duas, o princípio é para as duas. Então, aproveitem, meninas solteiras. Aproveitem. Porque um dia, talvez, o tempo fique um pouquinho mais reduzido. Só para complementar, como eu vejo isso de uma forma muito maravilhosa, né? Porque cada uma de nós vive um tempo e uma fase.
né? E de acordo com aquilo que você vive, você tem algumas prioridades além. Então, como Deus é magnífico dentro do seu reino, né? Permitir isso, né? Que tenhamos pessoas, tenhamos mulheres vivendo uma diversidade de momentos na sua vida. Quer dizer, eu fiquei olhando para aqui, né? A Regina, né? Ali solteira, a Débora, que já passou da fase das crianças pequenas, e eu, né, com uma criança adolescente, uma pequena, que ainda vivo naquela coisa, né? Esses dias uma amiga falou assim: minha mãe falou que te viu, falou para mim assim: aquela sua amiga que só vive correndo, passou por aqui. Mas porque é aquela fase, né? Então, assim, mas como isso é maravilhoso, né? Como Deus assim permite que em meio a essa diversidade nós consigamos nos complementar, né? Então, eu só completo o que elas falam, né? Natália, 2 pontos que eu acredito que sejam bem relevantes, que elas falaram. A questão do tempo. Paulo nos aconselha a remir o tempo. E nós estamos vivendo um tempo onde ninguém está remindo o tempo. Ninguém está usando o tempo com sabedoria. E a questão da intencionalidade. É incrível que, quando nós fazemos coisas com intencionalidade, é igual arrumar uma casa. Eu já peguei uma casa para arrumar aleatoriamente. Você varre o quarto, deixa o lixo lá, vai para a cozinha, faz uma coisa. Quando você vê se você está na sala, na minha cabeça tem que ser assim, cômodos. Dou conta desse cômodo, passo para outro, passo para outro. Então, essa questão da maternidade está muito ligada à intencionalidade. Eu já me peguei lendo a Bíblia de forma aleatória, que eu não conseguia terminar e nem entender. Por que eu me apaixonei por Efésios novamente? Eu tive a intenção de estudar. Eu tive a intenção de extrair. Então, quando nós fazemos com intencionalidade, muda tudo. E a questão do Estado Civil e tal, em relação a você ensinar outra, no caso, a mulher, eu acredito que seja importante, mas não é o essencial. Porque o que nós sabemos na Bíblia, que nós aprendemos vamos falar de intencional, sobre relacionamento, filiação, criação de filhos, foi escrito por um homem solteiro, até onde nós sabemos, né? Por um homem solteiro, né? Paulo. De repente, Paulo não falaria no encontro de casais, mas, enfim, isso é outra história também, né? Ele era solteiro e os filhos dele, Timóteo e Tito, eram filhos espirituais, sabe? Então, é isso, basta remir o tempo, intencionalidade, temor a Deus. Eu acredito que a gente consegue, sim. Mais alguém fazer pergunta para as meninas, para as nossas preleitoras? Aonde? Quais foram suas motivações para fazer cada pregação que cada uma de vocês fez? Oi, não entendi. Quais A motivação? Para fazer cada pregação. Bom, vamos lá. Gostei da pergunta, Ninha. Muito boa. Muito boa a sua pergunta. Eu só consigo falar daquilo que me marca muito forte, né? E essa coisa de pai, para mim, é algo assim muito, muito forte, de ter a Deus como meu pai, né? Eu, quando preparei, eu pensei assim, cara, eu quero levar, Senhor, o Senhor tem tocado no meu coração para que eu leve uma palavra para as irmãs, não do ministério, maternidade espiritual, do Aviva Nossos Corações, mas uma palavra que vá de encontro à identidade do que elas são no Senhor. Isso ficou muito forte. E aí, eu tinha pensado nisso há muito tempo. Veio o Dia dos Pais. E aí eu comecei a ouvir mensagens de mulheres pregando acerca de Deus como Pai, né? E estas mensagens tocaram muito no meu coração. Ter a Deus como Pai
é algo assim que por algum tempo é interessante. Quando eu tinha o meu pai vivo, era de um jeito. Quando Deus levou o meu pai, passou a ser de outro jeito. Essa coisa da sombra, né? Da sombra. Por muitas vezes eu olhei para Deus na perspectiva do meu pai terreno e não dava certo. Não dava certo. Porque o meu pai terreno não é um exemplo de Deus. Nunca vai ser. Nunca foi, nunca será. E ao ler esse texto, né, de 1 João 3, 1, é interessante que eu fiquei assim, eu prego toda a porção? Não, um só. Porque eu quero que as minhas irmãs gravem isso. Como foi confortador ao meu coração ver Deus na perspectiva de um pai relacional. Um pai que se relaciona comigo. Um pai que anda comigo. Um pai que, quando eu fecho os olhos e falo com ele, ali na posição de reverência, ele está próximo de mim. Então, desenvolver essa ideia no conceito de maternidade espiritual, entendendo que eu só posso ser mãe se eu viver debaixo da paternidade do meu pai, foi tremendo. Foi muitas as vezes que eu parei e chorei. Como a Dani falou, chorei muito. Mudei, né? Falei, não é assim. Gravei, deixa eu gravar aqui. Pesquisei, mas a questão era muito de coração. Deus falou isso muito comigo primeiro. Eu sou o teu pai. Daí a música, né? Eu sou o teu pai. Então foi assim. Aninha, está aí? Eu me senti assim muito guardada por Deus. E volto a dizer, quando eu li de forma intencional o texto de Efésios, eu ficava lendo e lá no quarto sozinha e dizendo, uau! Eu vi naquele texto, antes de Deus nos dar todos os imperativos do que nós devemos fazer como esposa, como pai, como filho, servo, como eu falei aqui, ele se apresenta, o Deus Trino. Ali naquele texto, tem o Deus Pai escolhendo, o plano dele era ter uma grande família. Ele fez o plano. Depois, nos versículos seguintes, eu vi redenção, vi sangue, Deus Filho. E no final eu vi um selo, o Deus Espírito Santo. Talvez aqui alguns já tenham cantado, é assim que eu luto as minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Eu vi a Trindade me guardando ali. Não tinha como não me apaixonar. Eu preciso compartilhar isso. Eu preciso falar sobre a Trindade. Eu preciso falar sobre o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Glória a Deus. Bem, quando eu recebi o tema, primeiro que a minha mente é um pouco, minha mente é um pouquinho seletiva, né, no sentido do que eu vou guardar. A Francisca falou comigo e eu guardei outubro na mente, né? E aí, quando a Débora anunciou aqui, né, opa, vai falar meu nome, quer ver? E epa, é agosto. E aí eu fui falar com a Francisca, qual é o tema? Ela, eu não te mandei? Não. Aí ela me mandou o tema, que era sobre valores, né, da maternidade. E aí havia um texto base, mas não, no meu coração eu comecei a pesquisar um relacionamento. Um personagem na Bíblia que pudesse trazer esse relacionamento de uma forma mais intensa. E aí foi quando eu me deparei com Noemi e Ruth. E foi muito interessante porque eu confesso que eu me vi muito em Noemi, né? Porque
a gente acaba... o meu momento hoje tem sido um momento muito intenso, né? Cuidando ali da minha mãe, né? As crianças, o trabalho. Então, tem sido uma dinâmica muito pesada. Mas é interessante que, ao mesmo tempo, diante de tudo isso, eu oro ao Senhor e Ele me dá uma paz no coração, sabe? Dizendo assim, olha, é isso, segue, vamos embora. E assim eu estou indo. Mas eu confesso que, quando a gente vai vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, é muito fácil os seus olhos se perderem um pouquinho, a sua mente ficar um pouquinho confusa e você começar a racionalizar algumas coisas. Então, assim, quando eu me deparei na minha pesquisa inicial, Noemi e Ruth, eu falei assim, opa, é aí. E aí, quando eu comecei a estudar, porque né, eu digo que eu estou desde quinta, porque eu só tenho a noite, né? Algumas noites. Então, ali eu chegava e ali eu começava a estudar. E como ali Deus assim foi me curando, sabe? Me tratando. Assim como eu fui vendo o crescimento de Noemi, eu também fui vendo, sabe? Deus agir assim em mim, né? Então, eu sempre penso que é isso, né? A gente precisa pregar aquilo que a gente está vivendo, né? Porque, se não for assim, é vazio. Então, assim, eu acho que é isso, sabe? É esse compromisso diante de Deus, de que você não está apenas ensinando um componente, uma ciência. Você não está. Mas você está ministrando a palavra do Senhor, né? Então, é isso. Sabe? Honra a Ele. Aninha, é uma coisa assim, ó. Você pensa assim, Senhor, são tantos corações. O Senhor está operando em todo o mundo. Me dá uma palavra que seja o Senhor falando. E aí, primeiro, Ele dá a nós, né? Primeiro, Ele trabalha na gente. Aí é aquela paz que deixa a gente assim, muito pertinho dEle. É isso daqui. E aí depois vem o momento dele pregar, da palavra ser pregada a nós primeiro, né? Então é muito assim. Vamos lá, a Elma agora vai fazer uma pergunta. Eita, Lelê. Irmãs, eu estou aqui impactada. O ano passado não deu oportunidade de eu falar, que eu saía até mais cedo. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, porque entendo onde está e saberá o que é. Né? Começou assim o tema, né? Em Cristo somos escolhidas para a santificação, em Cristo somos redimidas publicamente, né? E depois os valores da maturidade. Eu queria saber de vocês, enquanto vocês estão em cima pregando, mas a Débora quase já respondeu o que eu ia fazer, eu falei até com a Miliane. A sensação que vocês, quando vocês estão falando, a receptividade das irmãs, como é que vocês sentem? Tá chegando no coração. Não, está muito desligado. Que a Débora tem uma maneira de impactar, a Débora, né? Ela vem, parece que ela está falando para mim. Ela parece que está falando, não é para mim não, mas parece que está falando para mim. A Maria Regina já faz assim um rebuliço assim que santo, né? Um rebuliço santo, porque e a Dani nos deixa assim com uma tranquilidade diferente, né? Que a Dani tem hora que parece que vai embolar a mente da gente, mas depois ela vai. Agora mesmo ela já deu uma embolada, que ela falou assim. Agora mesmo ela deu uma embolada. Aí quando a Francisca falou para mim o tema, eu falei, gente, onde é que essa mulher estava? Né? Mas eu queria saber de vocês, qual é a sensação que vocês tiveram da igreja nessa tarde? Qual foi? Elma, sabe o que acontece? Eu vou ser bem sincera com você.
eu acho que começa naquilo que nós acabamos de falar, quando Deus ministra o nosso coração. Então, ao estar aqui na frente, eu confesso a você que a última coisa em que eu vou me prender a observar é a plateia em si, tá? Porque aí eu sempre penso em Paulo, né? Porque Paulo, ele fala isso em Coríntios, né? Que ele vai pregar e as pessoas não aceitavam. Então, assim, as pessoas iam contra o ministério dele, né? Então, assim, a reação em si não é o que se mede, não é a certeza de que Deus está agindo, né? Então, assim, acaba que os meus olhos não conseguem visualizar isso, né? E eu temo muito para que um dia o meu coração se volte para isso, porque o dia que os meus olhos olhar para isso, aí eu vou ter que voltar para a casa do pão. É porque é o que a Dani falou, né, meninas? A gente tem a preocupação em Deus de falar aquilo que Deus quer que vocês ouçam. Então, não importa se faz cara, a boca, se abre a boca, se dorme, não importa. Não importa. O que importa é ser fiel à palavra. A preocupação é não falar, ou é falar aquilo que Deus não mandou você falar. Essa é a preocupação. Porque se você falar o que Deus não mandou você falar, acabou. Acabou. Então, eu creio que é esse temor, né? Eu tenho muito esse temor. Eu realmente fico assim, cega. Né? Pode parecer que... Mas é falar o coração de vocês, é o Senhor que tem que falar. Não sou eu. Eu sou um instrumento. O meu temor é não ser instrumento. Porque se fôssemos nos ater às reações, poderia gerar aquilo que nós aprendemos aprendemos aqui, até na escola bíblica, a questão do temor de homens. Temor de homens. Estão me julgando? O que estão achando? Estão gostando? Não estão gostando? Jesus sempre falou, sabe? Aqueles que rejeitarem vocês, não são vocês que estão sendo rejeitados. Eles estão rejeitando a mim. Então, isso dá uma tranquilidade também muito grande, de saber que é o Senhor que está fazendo. Né? Importa-nos ao dispenseiro, palavra de Paulo, né? Dispenseiro é que ele toma conta da comida, que distribui. Então, na verdade, a gente está distribuindo aqui. A dispensa é de Deus. Paulo diz, importa ao dispenseiro que seja fiel, dando comida boa, não dando comida podre, sendo fiel àquele que deixou tudo certinho para distribuir. Isso é o importante, não que esteja desfazendo de quem ouve, mas dando a prioridade ao Senhor, sendo fiel a Ele. Isaías e Jeremias ouviram o seguinte do Senhor: olha só, vocês vão pregar, tá? Mas o povo não vai ouvir, não. Então, já vai de cara assim. Se prepararam para pregar para um povo que não ia ouvir. Quer dizer, se Isaías e Jeremias se prepararam dessa forma, não é surpresa que o Senhor peça para algum de nós que se prepare assim também. O importante é ser fiel a Ele. Vamos agora, então, para a Maísa. Somos nós. Somos ninguém. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Eu faço minhas palavras da Francisca, que desestruturou, se mexeu com as nossas estruturas, as 3 palestras. E a pergunta não vou especificar para quem quiser pode responder, fiquem à vontade. A última palestra falou sobre, para ser mãe espiritual ou viver a maternidade espiritual, é necessário estar vulnerável, ou ser vulnerável. E essa palavra vulnerável está associada à fraqueza. Uhum. Como é essa vulnerabilidade para ser mãe espiritual? É o exemplo de Cristo.
tudo se resume a Cristo, né? E aquilo que Paulo fala, né? Quando ele pede para que o Senhor tire o espinho da carne, e o Senhor o responde, que é uma resposta que aponta para Cristo, né? Não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, muito boa a tua pergunta, Maísa. Ser mãe espiritual, a maternidade espiritual, ela exige vulnerabilidade, sabe? Ela exige que eu sofra. É um chamado ao sofrimento. É aquela coisa, a minha mãe, a minha mãe, né? A minha mãe, quem conheceu a minha mãe, ela tem uma fé tão simples que a minha mãe, são 5 filhos, e só eu que sirvo ao Senhor. Então, há algum tempo, ela estava desejando o céu, estava fazendo aquela oração: Senhor, me leva, acabou o meu ministério aqui. Me leva, Senhor, eu estou cansada, estou vendo que os meus filhos estão fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Aí diz ela que ela foi no culto e o pastor pregou: minha irmã, toma a tua cruz. E explicou o que era a cruz. Toma o teu sofrimento. Toma aquilo que aflige o teu coração. Toma aquela dor do teu coração e segue Jesus. E ela diz: Débora, a igreja estava cheia, mas parecia que era eu e ele. E ele estava falando para mim. Quando eu fui para casa, o meu coração estava tranquilo. Eu tenho que pegar esse sofrimento. Eu vou orar por eles. Eu vou clamar por eles. Eu vou até chorar por eles. Mas eu não vou desejar morrer por eles. Porque Jesus já morreu. Orar, chorar, clamar, interceder, gente, isso dói, né? A oração, a intercessão, o ministério da intercessão é um peso. Ou é só eu que olho para o meu caderninho de oração e falo: Senhor, continuar orando. Senhor, 2020 eu estou orando. Já é 2025, 5 anos e não aconteceu nada? Continua. Dá aquele, né? Mas é fazer isso. A maternidade espiritual é ser vulnerável. Deus nos chama a ser vulneráveis. Irmãs, eu vou dizer uma coisa aqui bem forte. Olha só. Você já parou para pensar que talvez você esteja lidando com questões de gênero na sua casa, com os seus filhos, porque Deus está usando você para mostrar ao mundo como é que ama um filho que acreditou, ou uma filha que acredita na mentira de Satanás acerca de quem ela é, de quem ele é? Deus está usando a sua vida para mostrar como é que ama uma pessoa assim. Seja vulnerável. Se entregue a Ele e deixe Ele te usar como instrumento nas mãos dEle. É isso daí. Tá bom. A Bia agora vai fazer uma pergunta também. Boa noite. Foi falado sobre o tema, né, da questão de ser solteiro. Agora eu gostaria de perguntar sobre a questão das casadas mesmo. No dia a dia, como ser mais Maria e menos Marta no ordinário? Porque eu escuto de algumas colegas minhas que é muito difícil, muitas das vezes, conciliar as questões da vida pessoal, essa questão de ser casada, ter filhos e viver mesmo uma vida para Cristo. Então, essa era a minha pergunta. Bia, está muito ligada à prioridade, tá? A prioridade na nossa vida tem que estar muito bem estabelecida. Então, eu preciso entender que
que Deus estabeleceu essa prioridade, né? Então, de acordo com... Eu tenho mil e uma coisa para ser feita. Tudo isso vai ter que entrar. Primeiro é Deus, é o meu relacionamento com Ele. E isso aqui está em primeiro lugar. Meu esposo, meus filhos, minha vida enquanto, né, serva, igreja do Senhor. Então, eu preciso respeitar essas prioridades. Então, é isso que me guia no meu dia a dia. Então, eu tenho algumas responsabilidades que eu preciso cumpri-las, né? Mas eu tenho que entender que eu tenho hora para cada coisa. Entendeu? Então, é isso que precisa me guiar dia a dia. E aí não importa se é casada ou se é solteira. Nós vamos cair na mesma situação. Entendeu? Agora, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta para a Maria Regina. Como não perder a identidade em meio a tantas vozes? Priorizando a voz do pastor. Jesus disse, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o Senhor fala, né? Hebreus, o Senhor falou no passado durante várias formas e hoje fala através do Filho. E o Filho é a palavra encarnada. Então, para não se perder em meio a tantas vozes, ouvir o Filho através da palavra de Deus. Isso aí. Então, meninas, queremos agradecer a presença de vocês, né, esse tempo especial que nós tivemos, né? Amém. Foi muito legal, nós aprendemos muito, né, com esse tema maternidade espiritual. Então, vamos ali, né? A Débora vai finalizar. Sim, eu tenho o bolo, né? E tem o bolo, gente. Não vamos embora deixar sem comer o bolo, galera. O bolo já foi cortado. Vamos orar, então? Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor nos deu nessa tarde e noite. Foi um banquete, Senhor. E a nossa resposta, Jesus, ao Senhor é: estamos aqui. Usa-nos conforme o Senhor quer. Em teu nome. Amém.